Nação corintiana, tudo bem com vocês? Corintianeiro aqui para mais um vídeo recheado de notícias do Corinthians atualizadíssimas e eu estou chegando aqui com um caminhão de informações para vocês. Obviamente que vamos falar da vitória do Corinthians ontem contra o Bahia de 3-0 com direito a espetáculo de Memphis Depay. Vamos falar também sobre Yuri Alberto, palavras do presidente depois do jogo, que não medirá esforços para o Yuri Alberto ficar no Corinthians, tá? E vou trazer informações para vocês em cima disso. E Igor Coronado pode ir para o São Paulo, fiel? Vou trazer também mais informações para vocês aqui, tá? O vídeo está bombando, cara. Fica aí até o final do jogo. Deixa o seu like, é de grande importância para este canal, que você vai lá e deixa seu like para nos ajudar aí a crescer cada dia mais. Se inscreva no canal, chegando aí a mais de 35 mil inscritos, certo, fiel? Então vamos aqui, chega de enrolação, vamos falar do Timão, nosso clube do coração. Fiel, partida ontem, confronto direto entre Corinthians e Bahia, tá? Oitavo contra sétimo colocado, o Corinthians que precisava dessa vitória, que agora a pré-Libertadores está cada vez mais próxima aí do Corinthians, tá? Lembrando que o Bahia, cara, é um time muito mais qualificado do que os outros times que a gente enfrentou, como o Criciúma, esses times para trás que o Corinthians jogou e conseguiu vencer e vencer muito bem, tá? Ao contrário de todos esses times, o Bahia é um clube mais qualificado, com o Everton Ribeiro, tem as suas qualidades e foi de grande importância, porque não foi só uma vitória comum, foi uma vitória de 3-0, com direito ao Corinthians. Cara, o Corinthians poderia ter feito 5, 6 gols tranquilamente, se aproveita todas as oportunidades, tá? O Corinthians colocou o goleiro Adriel do Bahia aí para trabalhar bastante. Então, se o Corinthians pegou um time que é qualificado, o Bahia, que não é um time, não é um Criciúma, com todo respeito ao Criciúma, tá, fiel? Não é um time qualquer, é um time bem treinado. Então, a gente com certeza tá no caminho certo, tá, fiel? Não é à toa aí que o Corinthians já tá com 8, 9 vitórias seguidas, se eu não me engano é 8, e vamos para 9 vitórias seguidas diante do Grêmio. Se eu tiver errado, vocês me corrijam aí nos comentários, tá, fiel? Então, é um Corinthians que tá dando gosto da gente ver hoje, é um Corinthians que tá dando... Cara, tá muito gostoso assistir o Corinthians jogar, diferente de antes, daquele Corinthians que jogava por uma bola, daquele Corinthians que estava na zona de rebaixamento, tá? É um Corinthians totalmente diferente. O Yuri Alberto, a gente nem precisa mencionar que todo jogo ele faz gol e tá fazendo uns gols de artilheiro. Se o Yuri Alberto não merecer a seleção brasileira, quem mais merece? É o artilheiro do Brasil, tá, fiel? Então, olhos abertos aí para uma convocação do Yuri Alberto, porque ele tá merecendo, porque esse garoto foi tão criticado aqui no Brasil, cara, até de burro ele foi chamado pelo Mano Menezes. Obviamente que ele merece sim uma chance aí na seleção brasileira, tá, fiel? E o Memphis Depay, né, para calar a boca aí dos antes, né, e também dessa mídia podre que rege o Brasil, que sempre criticou o Memphis Depay, que o Corinthians o contratou, eles já começaram a criticar antes da chegada do jogador, preocupado de como o Corinthians iria pagar o cara. Fiel, mídia, não preocupa com isso não, só preocupa com o show que o cara tá dando dentro de campo, tá? Então, fiel, é um Corinthians hoje que tá dando muito gosto de ver jogar. E detalhe importante, a gente tem que ter aqui algumas minúcias, né? Como se diz aí um inscrito meu que me segue, que eu tô falando minuâncias aqui, tô errando, é minúcias, cara, minúcias. Agora eu acertei. Então, cara, a gente tem que ter... abrir os olhos para o Breno Bidon, que tá jogando muita bola no Corinthians, está sendo um dos diferenciais desse time. Tá certo que ele não é aquele cara que faz gols, não é aquele cara que faz muitos gols, mas está dominando o meio campo do Corinthians e apenas com 19 anos, tá? E detalhe importante, obviamente que daqui uns dias, ou se já não está e a gente não sabe, porque a gente também não é o dono da verdade, tá, fiel? Aí, propostas pelo jogador, porque é um jogador que está jogando muita bola e a Europa gosta de jogadores novos assim, e se o Corinthians for vender, obviamente que tem que vender por preços aí exorbitantes, tá? Porque é um garoto muito bom de bola. Não podemos deixar de mencionar também, fiel, que a zaga do Corinthians jogou muito bem e quero chamar a atenção aqui para o Matheus Bidu, que está jogando um futebol grandioso e não é de hoje, tá, fiel? Não foi ontem só. Matheus Bidu tá evoluindo e muito com a camisa do Corinthians, tá jogando muito bem, hoje é titular absoluto, tá apoiando o ataque
muito bem e tá ajudando também defensivamente muito bem, tá? Então, de repente, aí o Corinthians pode abrir mão até de uma contratação de um lateral esquerdo, devido aí à fase do Matheus Bidu. Fiel, eu sou totalmente a favor, tá? Vocês podem discordar, aqui a gente é um canal democrático, tá? Você pode ter sua opinião, eu respeito sua opinião, mas quando o jogador melhora, ele merece sua chance. Ah, corintianeiro, você tá louco? O cara tá aí, o Matheus Bidu é fraco, a gente tem que contratar um lateral. Obviamente que se viesse um Guilherme Arana da vida, né? Um Guilherme Arana aí proporciona muito mais futebol do que o Matheus Bidu. Só que eu sou aquele cara, assim, bastante humano mesmo, tá? Porque se ele tá merecendo uma chance, eu acho que ele tem que permanecer. Eu acho que ele tem que continuar como titular do Corinthians, tá? De repente, um lateral para fazer sombra, já que eu acredito que o Hugo não é esse cara que faz sombra para o Matheus Bidu, ou uma contratação de um lateral esquerdo para você garantir a posição, caso o Matheus Bidu venha cair de rendimento, você tem ali uma sombra competente para, né, porque tem uma perspectiva de titularidade também, isso é muito bom. Mas contratar um lateral hoje de nível de titular absoluto, aí eu acho que é desprezar o jogador que já está nos servindo, um jogador que já está nos defendendo, que é o Matheus Bidu, e está fazendo bons jogos aí, pelo menos nesses últimos jogos, está fazendo bons jogos com a camisa do Corinthians. Certo, fiel? Comentem porque eu quero saber a sua opinião. Não precisamos aqui nem falar do golaço de falta do Memphis Depay, o segundo gol dele de falta com a camisa do Corinthians, Yuri Alberto fazendo gol sem ângulo. É um Corinthians totalmente diferenciado hoje e vai Corinthians, certo, fiel? Comentem aí o que vocês acharam do jogo. Eu quase acertei, eu falei 4-0, ficou faltando um gol, hein? Comentem aí. Vamos falar agora sobre mercado da bola, tudo que está envolvendo o Corinthians no mercado da bola. Eu quero começar aqui com o Yuri Alberto, tá? Porque eu dei a informação que o Yuri Alberto já estava praticamente vendido para o West Ham, inclusive também está sendo sediado pelo Nottingham Forest, ambos clubes aí da Inglaterra. Lembrando que a proposta feita pelo jogador é de 21 milhões de libras, equivalente aí a 190 e poucos milhões de reais. O Corinthians ficaria aí com 90, 93 milhões de reais aí do jogador, já que ele tem 50% do atleta. Hoje, cara, você pegar 93 milhões de reais pelo artilheiro do Brasil é uma judiação. Obviamente que seria por outro valor, porque o Corinthians só tem 50%. Mas seria uma judiação, cara, porque o cara tá fazendo artilheiro do Brasil, fazendo gol todos os jogos, sendo uma peça fundamental no time do Corinthians, pegar 93 milhões de reais, eu acho que seria, vamos dizer assim, muito barato pelo que o Yuri Alberto está representando hoje, tá? Depois do jogo, foi perguntado para o presidente Augusto Melo, presidente, fiel, tá? Presidente eleito democraticamente, tá, seus golpistas? Não é através de golpe igual vocês estão tentando fazer, não. O Augusto Melo disse em entrevista que o Yuri Alberto hoje, ele não sai do Corinthians, palavras do presidente, tá, fiel? Aí depois ele ressalva, tá? Olha, por mim ele não sai do Corinthians, tá? Eu não vou medir esforços para que ele fique. Eu sei, aí que ele dá a ressalva, que é o entre aspas, que é o que a gente tem medo, né? Eu sei que existe a vontade do jogador, porque ele já deixou claro em vários programas de televisão que a vontade dele é ir para Inglaterra. Ele quer sair do Corinthians, ele quer ir para Inglaterra. É o sonho dele. E o auge dele é agora, tá? Se ele quiser aproveitar essa oportunidade. Só que o Augusto Melo disse que não vai medir esforço. O que ele quer dizer com isso? Que se precisar aumentar o salário do jogador, ele vai aumentar. Aí também tem aí a informação que eu trouxe que o Memphis Depay pediu para o Yuri Alberto ficar no Corinthians. Então, existe aí essas duas esperanças, essas duas chances do Yuri Alberto permanecer no Corinthians. Eu acredito que um aumento de salário pode ser sim vantajoso para o Timão, pode ser que convença o jogador a ficar no Corinthians, já que existe aí uma grande, vamos dizer assim, né? Existe aí um grande interesse da Europa no jogador. Então é o Augusto Melo revelando que não vai medir esforços para segurar o Yuri Alberto no Corinthians, tá, fiel? E isso é muito importante a gente aqui frisar, porque o Yuri Alberto se trata de um grande atacante, um grande jogador, e não tem que medir esforços mesmo para ele continuar no Timão. Quero trazer uma informação importante para vocês aqui antes da gente passar pelo Igor Coronado. Será que vai para São Paulo ou não? Fiel, o Augusto Melo,
estava sendo acusado de uma gestão temerária, né? De uma gestão ruim, de uma má administração, em que um clube aí, em menos de um ano gastou 200 milhões de reais. O Corinthians, o Augusto Melo chegou no Corinthians com um clube endividado, sem um time de futebol. O Corinthians não tinha um time de futebol em mãos. O Corinthians estava brigando para não cair. O Corinthians tinha um time totalmente não competitivo aí no Brasil, tá? Sem chances nenhumas, sem perspectiva nenhuma. O Augusto Melo precisou investir. O Augusto Melo valorizou a camisa do Corinthians. Hoje a patrocinadora Master paga 109 milhões anuais. Temos a Brax, que é 330 milhões. O Corinthians fechou os direitos de televisão, fiel, para em 2025 a 2029, o maior preço da América Latina, chegando aí a quase 350 milhões, cara. Então, só para frisar aqui para vocês, o Augusto Melo tá trazendo recurso, obviamente que esse dinheiro vai entrar agora. A renda do Corinthians, o orçamento, ele vai ficar muito maior agora em 2025 e o Corinthians sim vai trazer aí de 3 a 4 contratações, tá? Então é lógico que você precisa investir, cara, porque se você não investe, o Corinthians estava lá brigando até a última rodada para não cair para a segunda divisão. É lógico que você precisa investir para pôr um time competitivo de futebol dentro de campo. Porque se o Corinthians não investe, o Corinthians hoje estava a ver navios, estava sem um time competitivo, estava sem classificar para Libertadores, estava sem disputar 2 semifinais simultâneas da Copa do Brasil e da Sul-Americana. E que se o Flamengo pega o Corinthians embalado do jeito que está hoje em qualquer uma das Copas, o Corinthians destrói o Flamengo, sendo que o Flamengo hoje é uma da folha salarial mais cara da América do Sul. Se jogar Corinthians e Flamengo hoje, o Corinthians destrói o Flamengo. É o melhor futebol da segunda rodada, do segundo turno, fiel. É o melhor futebol hoje do Brasil, é o do Corinthians. O futebol que se joga mais bonito é o do Corinthians. E diferente de muitos aqui, eu não sou engenheiro de obra pronta, porque eu também trouxe a informação que Ramon Dias ficaria no Corinthians antes de jogar contra o Palmeiras, antes da vitória diante do Palmeiras, e muitos aí cravando que o Ramon Dias já não seria treinador do Corinthians, né? Para vocês verem que tem gente que gosta de clique, tem gente que gosta de like. Eu gosto de informação e informação tem que se cumprir. O que se fala aqui tem que se cumprir. Por isso que esse canal é novo e está crescendo muito rápido. É por isso que vem youtuber de outro canal criticar a gente aqui, porque a gente está incomodando. Porque informação, ela tem que se cumprir. E as informações que estou trazendo, graças a Deus, está se cumprindo cada vez mais. É por isso que é importante que você se inscreva nesse canal para fazer parte desta família. Certo, fiel? Então vamos falar aqui sobre um possível assédio do São Paulo aí, né? Um possível interesse do São Paulo na contratação de Igor Coronato. Fiel, eu vou ser bem sincero para vocês referente a esta informação, tá? Existiu um contato do São Paulo, sim, para uma possível contratação do Igor Coronato para 2025, tá? São Paulo que sugeriu aí fazer até troca de jogadores para ter o Igor Coronato no seu meio campo. Eu vou ser aqui o mais sincero possível. A informação que eu tenho é essa. Eu não tenho informação se o Igor Coronato vai aceitar. Eu não tenho informação se o Corinthians achou interessante a proposta de São Paulo. Não tenho essa informação. A informação que eu tenho é que existe o interesse do São Paulo e que houve um contato, tá? Agora eu vou dar a minha opinião e obviamente que quando sair aqui mais informações referente ao Igor Coronato eu vou trazer para vocês sem sombra de dúvida. Fiel, a minha opinião, o Igor Coronato hoje, ele é o substituto imediato do Rodrigo Garro. Rodrigo Garro machucou, lesionou, precisa poupar, o Igor Coronato tem que ser o titular desse time. Caso o Rodrigo Garro se machuque ou precisa ser poupado de alguma partida ou outra. Essa é a minha opinião. O Igor Coronato é o titular absoluto. Caso o Igor Coronato precise ser substituído. Só que tem o seguinte, o Igor Coronato ganha 2.050.000 reais mensais. 2.050.000 reais mensais. Vocês sabem o que isso quer dizer? Que é um baita reserva de luxo. O Corinthians, principalmente o Brasil, não tem força financeira para você manter um reserva que ganha 2 milhões por mês. Só que existe a questão dele também ser o titular absoluto caso o Rodrigo Garro esteja machucado.
Então o Corinthians tem que colocar isso na balança, fora que você pode reforçar um rival em potencial. Então eu acredito, cara, que o Corinthians tem que lidar com muito carinho essa situação do Igor Coronado. Eu acredito que o Corinthians tem que sentar com o jogador e ter uma conversa muito ampla com ele sobre salário, porque hoje o Igor Coronado, ele não merece ganhar os 2 milhões que ganha futebolisticamente, tá, fiel? A gente tem que ser sincero. Ele merece ganhar um pouquinho a menos. Então seria muito bom para o Igor Coronado e para o Corinthians ele aceitar diminuir esse salário para ele continuar no Corinthians. Agora, existe um problema nessa situação, que aí pode ser que o Igor Coronado saia do Corinthians. A situação dele com o Ramon Dias não é muito boa, e detalhe importante, ele quer ser titular. O Igor Coronado quer ser titular, ele não quer saber se ele vai jogar no Corinthians, informação que eu tenho, se ele vai jogar no São Paulo, se ele vai jogar no Palmeiras, ele quer jogar, ele quer ser titular do time. Então, existe sim essa dúvida aí na cabeça de nós, torcedores, se realmente o Igor Coronado vai ficar no Corinthians em 2025 ou vai sair para ser titular em outra equipe, tá, fiel? Então, a questão da titularidade, para ele, importa muito mais do que o salário que ele ganha. Então, se for para ele ir para São Paulo ou para outro clube para ganhar menos, para ele é importante do que ficar no Corinthians ganhando 2 milhões e ser banco de reservas, tá? Então a gente vai ter que aguardar essa situação para ver o que o Corinthians vai fazer com o Igor Coronado. Aí eu pergunto para vocês e quero sua resposta aqui para a gente debater e conversar muito aqui nos comentários, tá? Vocês continuariam pagando 2 milhões de reais mensais para o Igor Coronado 2025? Ou vocês diminuiriam o salário ou vocês negociariam o jogador? Caso diminua o salário, é mais um motivo a mais para ele querer sair do Corinthians, porque ele já é reserva, quer sair. Se diminuir, aí provavelmente o Igor Coronado não fará parte do Corinthians em 2025. Aí eu te pergunto exatamente isso, tá, fiel? Você negociaria? Você diminuiria ou vai ao racha? Se quiser fica, se não quiser amém? Ou vocês manteriam os 2 milhões de reais mensais? Tá? Essa é a pergunta que eu deixo para vocês, e qualquer informação que sair aqui referente a Igor Coronado, eu trago neste canal aqui sem sombra de dúvida. Certo, fiel? O meu muito obrigado por tudo. Hoje à tarde eu trago mais um vídeo para vocês recheado de informações. E vai, Corinthians!